Fala, turma, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula aí pelo segundo ciclo. Hoje é a aula de número 49 e o tema da aula hoje é liderança. Tem um nome bonitinho que é Desenvolvendo a Confiança para Liderar. Tava comentando com as meninas aqui antes de ativar a gravação que a minha ideia é poder ajudar você que talvez ainda não tenha uma posição de liderança, talvez você seja um analista, talvez você seja um operário, um peão, sei lá o que você possa ser aí, ou para você que já está rodando também, já teve algumas promoções e quer crescer mais ainda. A minha ideia é conseguir mostrar um caminho para você que se você ainda não percebeu, talvez você deva olhar para o que eu vou te mostrar hoje, beleza? Como sempre, daquele jeitinho, né? Vamos começar aqui fazendo aquela checagem para saber se essa aula é para você ou não é, se você recebeu isso sem querer, se te mandaram por engano, ou se você digitou aí liderança e caiu num tópico errado. Se você é uma pessoa que pensa, tá, constantemente que, mas eu nem sou líder da equipe também, deixa os caras quebrar a cabeça aí, né? Ou isso aí é papel do meu coordenador, não é meu papel. Se você é uma daquelas pessoas que diz que prefere ficar na sua, só fazendo o seu, essa é uma aula para você também. O que mais aqui dá pra gente pensar? Quando eu for promovido, aí sim eu vou começar a me preocupar com algumas coisas a mais aqui dentro da empresa. Se você é daquelas pessoas que se sentem sem respaldo aí para poder tomar decisão, também essa é uma aula para você. E se você é uma daquelas pessoas também que diz assim, se ninguém falou nada, não vai ser eu que vou pôr a boca na botija aqui, que eu vou pôr a boca no mundo, porque Deus me livre eu ser exposto. É difícil, tá? Quando a gente pensa sem dúvida alguma, quando a gente pensa em trabalhar, em ser promovido, em assumir, sempre é mais, é, sempre é mais danoso para quem está liderando, tá? A pessoa que está ali na base da pirâmide, com certeza ela vai aceitar muita coisa que vem de cima para baixo, ela vai fazer o dela, no final do dia ela vai embora só cansado, mas quem começa aí um papel de liderança vai para casa às vezes com um monte de trabalho, leva o computador, trabalha final de semana, trabalha feriado, trabalha de madrugada, porque tem responsabilidades. Então, à medida que você vai crescendo na carreira, você vai ficando responsável por mais coisas e é por isso que se ganha mais também, tá? Vamos começar com a tese. Qual que é a ideia por trás então da aula de hoje? Eu vou compartilhar a tela com vocês aqui do nosso companheiro de aventuras e começamos. Aí, foi. Vamos lá, galera. Qual que é a tese da aula de hoje? Sobre qual ideia que a gente vai desenvolver todo o raciocínio dessa aula, seja você alguém que está querendo se tornar um líder, seja você que já iniciou nessa jornada por cuidar de performance dos outros e por assumir responsabilidades maiores na empresa, mas estagnou de alguma forma, tá? A tese da aula de hoje é: liderança é uma escolha. Liderança é uma escolha, não uma posição. Isso aqui tem tanta camada, essa parada aqui que eu escrevi na tela para vocês, porque eu vou dar o exemplo da Maria, tá? Maria é nome de exemplo fictício, mas esse caso não é. É o nome mesmo, Maria, tá? Tem uma moça no projeto que eu tô tocando aqui, e aí nesse projeto envolve um televendas, envolve uma implementação, e aí de um sistema novo, tarará, tarará. E aí a Maria é uma das funcionárias. A Maria é uma das operadoras do televendas. Só que a Maria é diferenciada. A Maria ela tem um olhar, e eu já falei isso pra ela, tá?
A Maria ela tem um olhar bem bacana, assim, bem particular com relação ao trabalho que ela escolheu fazer. E aí, essa empresa é uma empresa de Manaus e eu estou em São Bernardo. Existem muitos mil quilômetros de distância da gente. Eu não consigo entrar toda hora com eles, explicar, tá lá, né? Acho que são 10 operadores. E são 10 operadores e roda 24 horas. É muito louco lá, não para nunca. E a Maria é uma ser humana abençoada, cara, porque ela entendeu super rápido como que funcionava o sistema, ela entendeu super rápido a funcionalidade daquilo, a lógica por trás daquilo, comprou a ideia. E aí a Maria hoje, ela é o meu braço direito dentro desse projeto, porque todo mundo que está com dificuldade, que não está conseguindo fazer, acessar, a Maria larga o que ela está fazendo e vai até a pessoa para poder ajudar, para poder estender uma mão, para poder conversar. A Maria é fora de sério. Eu já falei isso para ela, falei isso para a dona da empresa também, falei assim, olha, a Maria é a camisa 10 aí. Pode pegar a Maria aí, põe embaixo do braço, que ela tá fazendo aí pelo projeto o que não vi ninguém fazendo, né? Ela tá atuando como uma grande líder. Essa que é a verdade, tá? Mas ela é líder de quê? De nada. Ela ganha igual todo mundo. Ela tem o mesmo compromisso formal que todo mundo ali, que é operar o trabalho dela. Mas a Maria tá dando um baile. A Maria é a funcionária do mês, assim, de coração. E aí, isso reforça essa tese. Eu tô dando o exemplo da Maria para poder reforçar alguns conceitos em cima dessa tese aqui, tá? Primeiro que liderança é comportamento, é postura, tá? Não é crachá, não é diploma, não é nada, né? Como eu dei o exemplo aqui da Maria, a Maria recentemente é o maior exemplo de liderança informal que eu já vi e eu vou explicar para vocês depois como que a gente chega nisso, mas não é crachá, né? Claro que precisa de muita coragem, porque como eu disse, ela larga tudo dela lá e vai ajudar o fulano. Pode ser que alguém tente armar uma pra ela, falar: Ah, Maria tá largando o posto aqui pra ficar de conversinha passeando pela loja. Pode ser que alguém fale isso dela, né? Mas ela assume esse risco, né? E, e é interessante porque ninguém quis assumir esse lugar que a Maria entrou, que a Maria se enfiou, na verdade, tá? E a verdadeira autoridade nasce aí, sabe? A verdadeira autoridade nasce quando você assume responsabilidade dentro de alguma coisa que ninguém quer assumir, sabe? Quando você fica esperando permissão, alguém ir lá e fazer um alvará reconhecido firma, escrever seu nome, colocar de letrinha dourada, com caligrafia de caderno de adolescente para dizer ajude as pessoas. Você perde muito, porque você está esperando uma permissão e esperar permissão muitas vezes é abrir mão do seu poder pessoal, tá? Quem lidera, escolhe primeiro liderar, tá? E depois o reconhecimento vem. Então a Maria começou, com o perdão da palavra se ela ver isso aqui um dia, começou a meter o louco lá, ajudar todo mundo. E se precisar de um coordenador, você acha que a empreendedora vai fazer o quê? Se ela perceber que precisa de gente lá para conduzir aquele time. Ela vai chamar Maria, sem dúvida alguma. Então, galera, é isso. Liderança é uma escolha. Você escolhe assumir esse papel, você escolhe assumir o risco, você escolhe tomar coragem, você escolhe fazer o que ninguém quer fazer. Esse é o ponto, tá? Não é uma posição. Você vai ver muitas vezes pessoas com cargos formais de liderança tendo muito menos engajamento dentro de projetos e causas do que quem tem um título, do que quem tem um diploma para aquilo, do que quem está ali é, assumindo aquele risco, tá? Então, qual que é o problema, Mal? Beleza, fechou. Eu comentei que eu ia fazer para os dois casos, né? Do caso da Maria, que é uma operadora para ser promovida, e vou falar também do caso de quem foi promovido e estagnou também, tá? Por exemplo, vamos supor que a Maria vire supervisora. E aí a Maria estagna ali.
Quando você assume um cargo de liderança, você passa a não ganhar mais pelo seu resultado, né? Pela sua performance. Então, se você faz, sei lá, 100 atendimentos por dia, quando você se torna líder, você tem que fazer pelo menos uma equipe de 10 pessoas fazerem 50 atendimentos, porque você faz 100 e você dá conta. Então, a gente fala que o seu trabalho se multiplica em 500, 500 vezes mais, assim, pelo seu impacto, pelo seu jeito de fazer. Só que aí tem gente que não entende também. Tem gente que é um grande técnico no que faz, quando vai para um papel de liderança, não avança porque não entende o que também é liderar, e também é escolha, e também assumir outros tipos de risco, além de ser um cara muito bom, uma mulher muito boa, um fodão ou uma fodona, tá? Então, vamos dizer assim que os erros nessa história aqui é você ser uma pessoa submissa, só que com potencial. E aí é o que eu quero explorar com vocês aqui, tá? Vamos colocar aqui, ó. Submisso, submisso, mas com potencial. Com potencial. Esse é o seu risco, tá? De você não ser promovido, de você não assumir todo o risco em si que você tem é de ficar esperando permissão demais para mostrar quem você realmente é, sabe? Você tem um potencial incrível, mas é fraco em ato, né? Grande potência e pequeno em ato. Então vamos lá. Primeiro erro que uma pessoa que é submissa, mas tem potencial, comete nessa história toda, tá? Esperar o cargo formal. Esse é o primeiro erro. é, Esse é o primeiro erro que as pessoas cometem quando estão tentando crescer na carreira, né? Algumas das frases que eu usei no começo. Você vê ali falando, eu falando que, não é meu papel ainda, esse é papel do fulano, não vou falar nada, eu vou ficar na minha, tal. Você esperar ser nomeado para começar a agir como líder, você vai estar sendo, como eu disse, uma pessoa que é submissa com um potencial imenso, tá? Nossa, um potencial gigantesco, mas é passivo com relação à vida, à demanda, os trabalhos e tudo mais, tá? Esse aqui não tem como eu estender muito esse assunto. Você esperar um cargo formal, você esperar ser nomeado para começar a agir como líder, vai tornar você uma pessoa eternamente potencial e nunca alguém que é de fato, alguém que se tornou ato, alguém que realmente faz e entrega resultado, tá? Segundo erro aqui do submisso, evitar se posicionar. Evitar se posicionar. Por quê? Uma outra coisa que a Maria faz, né? Vocês viram que eu fiquei fã da Maria, né, cara? Maria é foda demais. É, Toda vez que a gente começa a interferir no trabalho dos outros, a querer ajudar no trabalho dos outros, você realmente vai agradar alguém e vai desagradar alguém. Normalmente, quando você começa a fazer esse movimento que eu quero passar para você aqui, você começa a agradar a chefia e começa a desagradar os seus pares. Então, a galera de cima te vê como alguém proativo, alguém que tá com sangue no olho, todos esses jargões aí do corporativo. Mas quem tá do seu lado vê você como um grande de um puxa-saco, né? Um grande de um baba-ovo de liderança, de chefe, e começa a te boicotar ou te evitar e tudo mais. Um dos erros que a gente comete é tentar não evitar desagradar as pessoas nesse processo. Então, um posicionamento seria o que nessa hora, né? Por que que evitar se posicionar por medo de desagradar é um erro? Por que que isso torna você um submisso com potencial, um passivo com potencial? Porque toda vez que você tiver que mostrar que você pode fazer mais ou que dá para ser feito mais, você vai desagradar quem faz menos. Basicamente é isso. Pensa assim, se todo mundo aqui consegue apertar 10 parafusos no dia, aí chega alguém e aperta 35, cara, é muita diferença. Essa pessoa aqui.
apertou 35, ela vão primeiro que vão atrás dela, né? Vão ver o que que ela estão fazendo. Aí vão perguntar: o que que você faz? Ah, não, eu só, na hora que eu sento aqui, eu começo a trabalhar e não paro mais. Caramba, é sério? E 35 parafusos, 35 parafusos. Aí, o que que eles fazem? Juntam todo mundo que tá na performance baixa e pergunta: por que que vocês não fazem pelo menos 25? Se 35 o cara é ET que tá fazendo isso, por que que 25 vocês não fazem? Vocês fazem só 10. E aí começa a todo o engodo de quem quer crescer na carreira, de quem quer ser alguém melhor dentro da empresa. Vai desagradar. Um posicionamento pode ser você só agir melhor, você ser alguém mais eficaz no que faz, ou pode ser de fato mesmo ser contra, né, algum processo. Vou dar outro exemplo da Maria aqui. A Maria, toda vez que eu pergunto, galera, como que tá o fluxo, tal, nananana, a Maria vai, a primeira que manda áudio, fala o que pensa, o que não pensa, e eu considero. Eu escrevo o que ela fala. O que a Maria fala, eu escrevo. Porque é alguém que está engajado dentro do projeto, é alguém que está engajado dentro e está vivendo aquilo, né? Tá passando por aquilo e, e é posicionado. Isso é bom demais. Então, um segundo erro que você pode estar cometendo é evitar esse posicionamento, como eu te disse. Nem que o posicionamento seja só você ser alguém que entrega resultado, tá? Vamos lá. Terceiro erro que você que é submisso pode estar cometendo, tá? Achar que só manda, achar que só lidera quem manda. Quem manda. Como assim? É aquele papo que eu dei pra vocês um pouco antes aqui, é, que é o líder formal, né? Ah, pô, o cara, só quem tem a liderança, o crachá de gestor, gerente, diretor, que pode mandar, e muito pelo contrário, né? A gente vê aí, por exemplo, né? Não é da minha praia, mas eu sei que funciona. A gente vê, por exemplo, força sindical que consegue ali conduzir paralisar uma classe inteira de funcionário só com um decreto, né? Um negócio que rola ali entre os operários, mas vou dar um exemplo para vocês aqui. Vocês sabem a conversa do cafezinho, né? Aquele papo que você faz ali na copa da empresa? Aquilo é liderança pura, cara. Aquilo é cinema, aquilo é work of art. Conversa de cafezinho dissemina mais cultura do que palestra, do que o dia inteiro de palestra. Aquele grupo B do WhatsApp dissemina mais cultura e lidera muito mais do que horas e horas a fio de palestra. Pode ser palestrante, pode ser comediante, pode ser o que for. Não sei quantos de vocês já passou por isso, mas vamos dar um exemplo aqui. Vai ter uma mudança na empresa. A opinião que conta para todo mundo da equipe é a que rolou no WhatsApp no grupo B. Aquele que todo mundo falou: eu não vou comprar essa ideia, não. Eu também não, eu também não, eu também não. Entendeu? Então, a liderança, ela é de quem tem esse poder mesmo, como eu falei, de quem escolhe. Então, você achar que só vai mandar quem é chefe, tá muito enganado. Você pode ter uma influência positiva, obviamente que eu dei alguns exemplos negativos aqui, mas você pode ter uma influência positiva na vida de toda uma equipe, de todo um grupo de pessoas, seja isso profissional ou, por exemplo, na igreja também. Vamos dar um exemplo aqui, vai. Você tá lá no grupo da paróquia, tem que fazer a festa junina da paróquia e aí ninguém decide assumir o risco daquilo. Cara, vamos lá, vamos fazer, ó. Vou fazer assim, ó. Fabi, você faz o quentão, Karine, você faz a pipoca, eu levo o milho cozido e acabou. Tá feita a quermesse da paróquia. É isso. Você não tem que esperar o padre lá falar, irmãos, por gentileza, quem gostaria de fazer tal coisa? Tá resolvido. A gente se resolve aqui. Então, achar que só lidera quem manda é um erro que te mantém alguém aí no lugar que você tá hoje, preso, sem viver uma promoção, sem ser levado aí para lugares melhores. Tá bom? Quarto erro que você pode estar cometendo, tá? Ficar quieto em reuniões. Claro que você se expor é,
o prego que destaca é martelado, né? Então toda vez que você for falar alguma coisa, obviamente que as pessoas elas vão levar em consideração, vão questionar você, vão instigar você, elas vão pressionar você para que você fale mais, né? E às vezes você falar, por exemplo, de um erro, de uma ideia que um chefe seu teve, vai fazer você se ver mal com o chefe, mas tem hora que você tem que falar, não tem jeito, né? Quando a ideia é ruim, né, você não pode deixar a pessoa sair impune dessa, a não ser que vocês tenham combinado previamente, do tipo, ó, uma mão lava a outra, né? Aí já é a conversa do cafezinho de novo que eu tô comentando. Uma mão lava a outra e assim, ó, você passa o pano pra mim, eu passo o pano pra você. Se fizer sentido pra você essa negociação aí, você consegue ganhar pontos com o teu par ali. Mas ficar quieto por insegurança em reunião, sabe, naqueles brainstorms e tudo mais, vai manter você só com potencial, nunca com ata. Vai te manter submisso, submissa e nunca você vai ver a sua carreira andar porque você não expõe, você não mostra o que tem dentro de você. Como eu disse, um grande potencial, mas não se transformou em ato essa potência que você tem. Ficar quieto em reuniões é um problema, ainda mais se for por insegurança, tá? Quinto, fugir de conflitos. O que é fugir de conflitos? Cara, desde Gênesis tem gente FDP no mundo, tá? As crianças estão acordadas, eu vou, eu vou censurar os palavrões. Mas desde Gênesis tem gente FDP no mundo, tá? Nasce uma pessoa querendo fazer alguma coisa diferente, do outro lado do mundo tá nascendo alguém querendo que essas coisas não saiam do lugar, tá? E muitas vezes o jeito de resolver isso não tem como não ser através de um conflito, ainda que seja um conflito educado, ainda que seja uma conversa respeitosa, tá? Os conflitos eles fazem parte da vida complexa do adulto, tá? Então, se os conflitos eles são parte da vida, seja do líder, seja de quem quer ser líder, a gente tem que aprender a conduzir os conflitos, não fugir deles. Então, tipo, ai, não, esse é um assunto muito tenso, ah, não vamos falar disso. Ah, não, esquece aquela campanha que deu tudo errado porque o fulano sentou no pudim. Não dá, tem hora que você tem que expor, tem hora que você tem que falar, tem hora que você vai ter que realmente colocar pra fora e não vai ter como fazer isso sem atrito, sem conflito, sem, às vezes, pisar num calo de alguém. Falei, desde Gênesis vai ter, tem filha da mãe no mundo, e você vai encontrar o seu, pode ter certeza. Você vai encontrar aí o seu arquirrival, e aí, em qualquer canto que você for, vai ter alguém se opondo por esporte ao que você está falando. O esporte da pessoa é contra você. Ah, é mais mal esse ambiente tóxico, isso é não sei o que tal. Pode ser, mas ainda assim, muita empresa é tóxica mesmo, muita gente ainda. Tem pessoa que. Eu tenho uma cliente que. Do meu programa aqui de acompanhamento, que ela fala que o maior problema que ela tem na empresa de relacionamento com os pares é porque ela sempre bate a meta e os caras nem sempre. Então, a galera sempre vai entender, tipo, meu, por que que ela faz 25 e vocês fazem 15, meu? Aí vai ela explicar tudo que ela faz, tananã. E é a batata, é briga que ela arruma com todo mundo só porque ela faz mais. E é que eu tô falando aqui, não dá pra fugir desse conflito, a não ser que você aceite ser medíocre, né? Lembra que eu tô trazendo aqui os erros como uma submissão de alguém que tem potencial. Então, se você quiser ser submisso, você vai ir embora para casa com o seu potencial e não vai fazer nada com isso. Vai ser uma eterna promessa. Fechou? Sexto erro de quem é submisso e tem potencial para ser mais, tá? Querer ser aceito. Querer ser aceito. Quantos de vocês aqui já confundiu a figura do líder com uma figura às vezes paterna, às vezes materna? Do tipo, o líder falou o líder não riu da sua piada
você já dá aquele piripaque do Chaves, né? Você falou uma coisa na daily, aí, Fabi, a daily. Você falou alguma coisa na daily que a galera não embarcou, você já dá aquela retraída, já fica no mudo, fecha a câmera e não fala mais nada. Galera, não se sinta um estranho no ninho, tá? Querer ser aceito é algo que todo mundo quer em alguma fase da vida. Mas o que eu quero dizer pra você aqui é que se você quiser ter expressão aonde você tá hoje, você vai precisar aprender a ser útil ao invés de querer ser aceito, ser queridão, ser super galera, tá? A aceitação é algo que a gente, obviamente, vai buscar, principalmente da liderança, somente de quem tá em cima da gente, né? Acima da gente, na verdade. E nem sempre vai vir, entendeu? Então busque, ao invés de ser aceito, busca ser útil, né? Ajudar, como eu dei o exemplo da Maria. Maria não tem por que nada parar o trampo dela, ir lá no setor, andar 5 minutos dentro da empresa para sentar do lado de uma menina que não assistiu os vídeos que foram gravados. Entendeu? A menina já teve o mesmo treinamento que a Maria, mas por que que a Maria tá largando tudo e tá indo lá? Porque ela tá aceitando aí um papel de ser útil dentro de uma relação a qual ela não foi necessariamente convocada. Ninguém deu um crachá para ela de treinadora. Ela só acha melhor se ela tem esse tempo, ela ir ajudar aquelas pessoas, beleza? Então, busque ser útil e não ser aceito, tá? Sétimo erro de quem é uma eterna promessa. Não assumir responsabilidade. Principalmente pelos erros, tá? Não assumir responsabilidade. Vocês lembram que eu comecei dizendo. Eu comecei dizendo que a liderança é uma escolha, certo? Ela não é uma posição. Então, liderar é você lidar com pequenas tretas, com pequenos problemas, com pequenas encrencas, com pequenos desencontros, né? O Google uma vez, isso é um caso real, o Google uma vez ele tentou implementar um negócio que chamava Projeto Oxygen, que era a ideia era dissolver a liderança de meio de mid-level, né? Tirar, pensa assim, tem o supervisor, o gerente, o coordenador, nananana. Eles deixaram só os diretores, diretor e peãozada. No caso lá do Google, né? Diretor e programadores, né? No caso. E aí eles imaginavam que assim, né, no dia seguinte em que eles demitissem aquele monte de líder, as pessoas fariam uma revolução, né? Todas elas trabalhariam felizes, porque agora eu não tenho líder, eu posso fazer o que eu bem entender e tal. E o resultado prático disso, que está documentado, foi que na semana seguinte da implementação do projeto, haviam filas na porta dos diretores e do CEO do Google, com pessoas tentando trazer reclamações. E você acha que são reclamações de que a programação que estava sendo desenvolvida não era a melhor, de que sei lá, o algoritmo A era pior que o algoritmo B, por isso que deveríamos, sei lá o quê. Não, as filas que se formavam na frente da porta do diretor dos diretores e do CEO era para falar assim: olha, eu não gosto de trabalhar com esse indiano fedido que tá aqui do meu lado. Ou vocês tiram esse cara daqui de perto, ou eu não quero saber, vou embora, eu peço demissão, sumo dessa empresa. Fala assim, ó, esse cara aqui, ele tá sendo abusivo comigo na forma de falar, ele acha que eu sou burro, não é possível. Então, assim, liderança, galera, muitas vezes é assumir uma responsa que você fala, puta, precisaria disso mesmo? Precisa, tá? Ainda mais por problemas. Já foi testado, como eu falei, nesse projeto do Google, uma empresa muito grande, com uma mentalidade moderna, tentar não ter liderança, mas não deu porque liderança é lidar com tretinhas, com encrenquinhas. Então, se você não assumir responsabilidade por isso, principalmente por pequenos problemas, dificilmente você vai ser visto, né? Volto ao exemplo da Maria. A Maria está sendo. A tese, na verdade, a tese é a Maria, né? A Maria lá pegou uma menina do turno da madrugada lá.
antes de sair, ela ficou 20 minutos com a menina explicando o sistema. Ela bateu o cartão dela, foi lá com a menina do turno da madrugada, sentou, falou: abre aí, abre a tela aí. Tá vendo aqui? Você clica aqui, você mexe ali, parará, parará, parará. Cara, genial. Eu tenho que mandar um iFood pra Maria, porque a Maria facilitou minha vida demais. Eu pensei isso agora, vou anotar pra mandar pra ela. Então, assim, é isso, tá? Liderança, você não assumir responsabilidade é você ser um eterno submisso aí. Ah, incrível, potencial, mas submisso, tá? Passivo, passivo na empresa. Oitavo e último ponto, galera. Acreditar que liderança é talento. Liderança é talento. Essa aqui é clássica, né? A gente sempre imagina quando tá no colégio, quando tá na faculdade, às vezes, a gente vê aquela pessoa solar, né? Aquela pessoa que é o centro das atenções, que tem um impacto muito grande. E aí você fala, nossa, que líder, que pessoa oradora da turma, como é incrível. A turma que é do esporte, né? Nossa, essa galera do esporte é maravilhosa, como eles resolvem tudo. Caramba, que legal. E aí você vai ver a maioria dessa galera que na escola foram, né, super líderes e super comunicativos, às vezes eles vão para a área até de vendas, né? Eles viram vendedores, calvos, de barriga para fora da calça. Enquanto o nerd que estudou, se desenvolveu, fez o seu MBA, tarará, tá assumindo uma posição de liderança grande em alguma empresa por aí, tá? Liderança não é talento, galera. É um erro você achar que liderança é talento. Vão existir pessoas com talento, assim como para comunicação, como para qualquer outra, para arte, para esporte, para dirigir, para subir parede. E existem pessoas que vão desenvolver isso, tá? Você achar que liderar é só no talento, é só no flow, vai fazer você ser, como eu disse, um passivo com potencial, um submisso com potencial, uma eterna promessa, né? Uma eterna promessa. A gente tem vários desses no futebol, né? Tá com um treinador novo aí agora, e o treinador novo trouxe vários caras que são promessas. Não escalou Neymar, várias tretinhas desse Dance Ancelotti aí. Mas é isso. Muitas vezes o ouro tá em quem se dedica e se desenvolve em cima disso. Mas mal, beleza. Tá? Eu fiz aqui o meu bingo aqui disso e no meu bingo eu. Vai dormir já, filho? Boa noite. Vai dormir, belezinha também? Boa noite, viu? Até amanhã. Tchau. É, beleza, Mal. O que que eu faço agora, né? Eu quero ser promovido, eu quero crescer, eu estou estagnado na carreira, para onde que eu vou, como que eu cresço no que eu estou fazendo. E aí, como eu disse, liderança é uma escolha, então eu quero trazer para você aqui algumas escolhas de líder. Olha que legal. O que que um líder escolhe fazer para ser promovido, né? Se você já é ou se você não é ainda. O que que você escolhe fazer todo santo dia para poder crescer na carreira, para poder assumir a liderança da sua casa, da sua vida, da sua empresa, do seu time, da sua família, do grupo do crochê, do clube do vinho, do clube do livro. Não sei aonde você quer liderar, mas o que a gente vai tratar aqui, esses próximos 8 tópicos, eles serão tópicos que vão tornar você um líder, uma pessoa que escolhe liderar, tá? Então, presta bem atenção. Vai funcionar principalmente para quem está numa questão de assumir uma liderança, do que necessariamente alguém que quer crescer, porque a ideia do crescer como líder é você conseguir derramar nos seus pares, nos seus laterais. Essa que é a graça também. Quanto mais eu conseguir derramar para os meus pares, mais eu vou crescer dentro da minha carreira de liderança. Se você ainda não é um líder e só é responsável pela sua própria performance, o que a gente vai conversar aqui também vai entrar como uma luva para você, tá bom? Então, primeira escolha de um líder que ele faz todo santo dia, tá? Ele vai ver o problema,
e agir antes. Ver o problema e agir antes. Por quê? Porque depois que aconteceu, não precisa, né? Depois que aconteceu, já vai ser. Alguém já vai ser direcionado, já pediu para alguém, já tem alguém fazendo, né? Então, todas as vezes que você. Opa, eu escrevi duas vezes o problema. Ver o problema e agir antes. Todas as vezes que você vê uma situação que vai dar, né, que vai ser danosa, prejudicial, que vai comprometer a empresa, a equipe, a galera, o time, os seus colegas, os seus pares, os seus outros gestores que são da sua lateral, haja antes. Não espera ser pedido, ser levantado, dar ruim. Muitas vezes você, se quiser mostrar serviço, obviamente, se tiver escolhido ser líder, você vai precisar agir antes de ser pedido, tá? Você vai antecipar um problema, uma dor, uma dificuldade, e isso vai ser visto por quem tá acima de você. Vai falar, cara, eu nem tinha percebido, que bom que você trouxe isso. Não faz ideia que estava acontecendo. Se você não me fala, eu jamais iria saber. E a gente poderia ter tomado um prejuízo muito grande, né? Um exemplo disso foi o cara do Google também. Essa daí eu vi no TikTok. Essa aí eu não sei o quanto é verdadeiro, mas tinha foto do cara, então se tinha foto é verdade. É, um cara do Google, ele dentro do sistema lá de registro de domínio do Google, teve um erro e o cara conseguiu registrar o próprio domínio do Google. Então, um funcionário do Google registrou o domínio google.com. Era um erro, ele sabia que isso ia dar problema, mas ele registrou primeiro. Ele falou: ah, já que tá esse erro, eu vou registrar aqui. Ele registrou não para extorquir a empresa, para, sabe, para tomar dinheiro da empresa, nada. Ele só foi registrar porque ele viu o problema. Ele falou: ó, até isso ser corrigido lá, alguém já entrou aqui e já levou esse domínio embora. Então, e aí vai ser muito mais difícil. Como eu sou do time da equipe da empresa, eu vou registrar. Ele pagou o domínio lá, os dólares, tipo, sei lá, US$ 30 no domínio. Num domínio que vale muito, rios de dinheiro, né? Vale uma carreta de grana esse domínio do Google. E aí ele foi e falou, falou pra equipe de suporte lá, falou, ó, o domínio apareceu para registro, eu registrei, mas era só para reservar, tarará, tarará, resumo. Os caras do Google tentaram dar um prêmio para ele lá de 6 mil e poucos dólares e tal. Ele falou, ah, não quero esse dinheiro não, dá para doação e tal. Mas esse é um grande exemplo de você ver um problema e agir antes de você ser pedido. Pensa, o soldado que capturou o Osama Bin Laden. Ele chegou, passou 800 portas, 200 minas de bomba explosiva e tal, não sei o quê. E na hora que ele viu o Osama Bin Laden, o que que ele fez? Ele ligou. Ô chefe, sabe o que que é? Eu acho que é o Osama que tá aqui. O que que o senhor acha? Atiro ou não atiro? Eu pego no capturo ou não capturo? Não, não dá. Ele atirou primeiro, depois ele foi perguntar o que que tinha que ser feito. Primeiro ele neutralizou o alvo, depois ele foi ver se foi certo, se foi errado. Muitas vezes é isso. Muitas vezes é ver o problema antes, agir, depois você vai ver o que que deu de impacto, vai explicar, vai colocar. Isso vai fazer você ganhar vários pontos no cartola empresarial aí do lugar que você está hoje, tá? Seja você um cara que é o nível base da pirâmide ou um cara que tá, uma mulher que tá também no meio da pirâmide aí, tá bom? Segundo ponto, é falar com clareza. Falar com clareza. Tá viralizando um vídeo de um cara, acho que no Uber ou no táxi, com o Warren Buffett. Eu vi já esse vídeo umas 5 vezes já, passando. Abro o Instagram, tá no Instagram. Abro o TikTok, tá no TikTok. Abro o Threads, tá no Threads. Onde eu abro esse negócio, aparece esse vídeo do cara com Warren Buffett. E o cara tava perguntando: ah, para um cara de 20 e poucos anos, o que você acha que é uma grande habilidade que deva ser desenvolvida e tal? Aí o Warren Buffett começa a falar: ah, invista em você, né, no seu desenvolvimento e tal. E depois ele mergulha profundamente em comunicação, em clareza. Fala assim: ó, saiba escrever, saiba falar com clareza, saiba falar, mesmo que incomode, saiba falar, mesmo que não seja uma opinião popular, saiba como pôr a sua opinião e saber falar com clareza
é a maior habilidade que um líder vai ter, porque você não vai liderar através de SMS, de grupo de WhatsApp, você vai liderar através de conversa, de fala, né? Você pode até, obviamente, ter um grupo ali onde você vai colocar uma coisa ou outra, mas o pau come mesmo é no tete a tete, no um a um, né? Então, saber falar, falar com clareza, mesmo que incomode, é uma escolha de quem quer liderar. Então, essa aqui é a segunda escolha que eu vou trazer para você como alguém que quer crescer na carreira, tá? Terceiro ponto, assumir responsabilidade. Essa aqui é difícil porque na nossa cultura, principalmente, a responsabilidade é coisa que é meio que pra trouxa, né? Então, tipo, por que você tá fazendo isso, velho? Isso, nossa, isso nem é coisa pra você fazer, isso é coisa do setor tal, cara. Você tá com essa pista na mão aí agora. Dá licença, você é burro demais. Eu tô aqui vendo aqui, ó, Game of Thrones aqui em casa. Eu tô assistindo, eu tô maratonando The Witcher aqui. Pois é uma escolha, né? Então, responsabilidade é uma escolha. Você pode estar aí, igual a Fabi tá aqui, a Fabi direto, ela entra e fala assim: "Ei, galera, eu tô entrando rapidinho porque tô trabalhando, reunião, não sei o quê." Cara, certeza, ela voa no trabalho, tá? Conheço a Fabi na questão profissional aí que ela me conta e o trabalho dela flui, mas, cara, tem dia que é 10 da noite, tem dia que é meia-noite, a bicha tá online aí operando. Não é não, Fabi? Dá um joinha aí, né? Então, é uma resposta que eu tenho certeza que quando é umas 10h30 da noite, umas 11 horas da noite, ela fala assim: que eu fui enfiar nessa encrenca? Não é possível que eu, puta merda, eu aqui de novo, trabalhando até meia-noite. Mas, como eu disse, né, assumir responsabilidade é uma escolha de quem tá à frente de projetos, não tem como. Assumir responsabilidade sem dar desculpa, sem chororô, sem mimimi, é mais uma escolha, tá? Mais uma escolha de você que quer crescer onde você tá hoje. Quarta escolha, inspirar pelo exemplo. Inspirar pelo exemplo. Essa aqui eu falo direto, né? Inclusive, essa aqui eu uso muito para criação de filhos, né? É, o cargo, ele comunica? Comunica. O cargo, ele fala muito? Fala. Mas o exemplo arrasta. Não tem como. O que você faz fala 1000 vezes mais alto do que o que você diz. Se você é uma pessoa que prega pontualidade e você chega 10h30, 11 horas todo dia no trabalho, a galera vai ser um retrato seu, tá? Se você é uma pessoa que cobra prazo e você tá sempre atrasada, adivinha o que vai acontecer com a galera que tá do seu lado? Eu tenho projetos aqui de pessoas que têm um relógio com o fuso horário de Fortaleza. Eles estão sempre uma hora atrasado, então eles marcam as duas e aparecem às três. E eu já sei, às vezes eu marco com eles, sabe? Nunca não tive ainda o espaço de perguntar se o relógio deles está no fuso horário certo, porque realmente eles marcam duas, aparece três. Marca três, aparece quatro. Marca quatro, aparece cinco. Eu falo, meu, a gente deve estar num outro fuso e eu não faço ideia, porque o atraso dessa galera é exemplar. Eles são totalmente disciplinados em atrasar. Só que aí o que acontece? Um dia eu fui fazer uma reunião com esse pessoal aí, só que era uma galera que era membro da equipe, não eram os donos do projeto. Aí eu marquei duas, adivinha? Todo mundo viciado em atrasar. Chegaram 2h30. Nossa senhora, que surra de toalha molhada que eu dei nessa galera. Eu falei assim, galera, primeiramente, tá? Antes da gente começar, eu sei que é a primeira vez que eu tô vendo vocês aqui, mas se a gente marcou as duas, é as duas, tá? Eu tô 30 minutos olhando pra tela do computador aqui, esperando alguém aparecer, ninguém apareceu. A reunião que era pra durar uma hora, ela vai ter que durar 30 minutos agora, porque às 3 eu tenho outro compromisso que eu não vou adiar, porque vocês atrasaram. Beleza? Resumo, todo mundo me odeia, tá? Tranquilo.
Mas é um papel que eu precisei ter. Quando é o dono do projeto, é uma história, você entende, ele vai falar que estava ocupado, que não sei o quê, que aconteceu, atrasou. Só que é o que eu tô dando aqui, ó. O exemplo inspira as pessoas. Então, eu marquei com um monte de gente caixa baixa, a galera, chão de fábrica. A galera atrasou meia hora. Falei, que é isso, velho? Aqui em São Paulo, aqui atrasar 30 minutos aqui é, é morte súbita. Ninguém nem pergunta. A reunião ela é automaticamente desmarcada com 15 minutos aqui em São Paulo. E a galera lá atrasa meia hora, uma hora. E acha normal. E chegou, pois não o quê? Primeiramente, que você atrasou meia hora? Só isso, entendeu? Mas é isso. Então a galera vai fazer o que você faz, não o que você fala, tá? Independente aí do que você tá fazendo. Então inspire pelo exemplo. Seja você quem chega na hora, seja você quem entrega no prazo, seja você o exemplo para poder chegar lá. Beleza? Quinto ponto aqui. Treinar comunicação. O que que é isso? É diferente do falar com clareza. Esse falar com clareza aqui é não fazer rodeios, tá? Então, eu tenho que falar para a Fabi, eu tenho que falar para Nayara que o relatório dela está ruim. Eu não posso falar assim, ah, sabe o que que é? Então, meu, você é super legal, você sabe, né? Nossa, você é da hora mesmo. Mas é que às vezes a gente tem. A gente é chato, né? Tem um padrão, às vezes, que a gente tem que atingir no meio do corporativo, que o seu relatório não chegou perto, sabe? Ao invés de você chegar e falar, olha, seu relatório não ficou legal, tem isso pra arrumar, parará, parará. Preciso que você volte lá e corrija. Ah, e são estilos. Tem gente que é mais direta, tem gente que não é, mas você precisa falar com clareza. E esse é o segundo ponto, só para diferenciar. O quinto ponto, treinar comunicação seria o quê? Você aprender a falar, como ferramenta de liderança mesmo, tá? Treinar comunicação, desenvolver a sua oratória. Eu, desde que eu comecei a dar aula, desde que eu comecei a falar demais, eu venho me atentando a isso. Então, se vocês forem assistir talvez as primeiras aulas daqui, se vocês forem ver talvez as primeiras salas VIPs lá de 2021, vocês vão ver que eu tinha uma oratória pior do que a de hoje. Não que a de hoje esteja boa, tá? Não que a de hoje esteja boa, mas eu estava muito lá atrás, com certeza. Então, treinar comunicação, treinar como falar, como escrever, sabe? Desenvolver isso, desenvolver essa comunicação, porque a maior ferramenta do líder é a comunicação. O líder só existe para se comunicar com uma equipe. Tanto que quando se tem que dar uma notícia para disseminar uma cultura, a cúpula se reúne, fala com os diretores falam com os gestores falam com os supervisores, e aí chega na pessoa que está apertando o botão lá na linha de produção, entendeu? Treinar comunicação é importantíssimo. Comunicação escrita, oratória, clareza, né? Como eu disse lá no segundo ponto, mas nesse ponto aqui é você se desenvolver enquanto uma pessoa que vai ter que usar da comunicação como ferramenta de liderança, tá? Treine essa comunicação, desenvolva essa comunicação, faça curso de oratória, faça. Tem vários exercíciozinhos de oratória, né? Como, por exemplo, você se gravar falando, transcrever isso manualmente, tarará. Então, tem várias coisinhas que você pode fazer para melhorar. Eu venho buscando, melhorar a minha comunicação nessa linha, justamente por esse viés mesmo que eu estou explicando aqui no quinto ponto. Mas é importantíssimo que você tenha uma boa comunicação, que você fale bem, que você encante através das palavras, dos textos, do que você precisa passar, tá? É muito mais fácil quando você tem uma boa comunicação, você ser entendido e ser obedecido também, beleza? Sexto ponto. Opa, ferramenta errada. Sexto ponto, corrigir com educação. Corrigir com educação. Essa aqui é complicada, né? Porque com. Vamos trocar educação por respeito, vai, acho que é melhor. Corrigir com respeito, que vai dar mais o sentido do que eu quero falar. Corrigir com respeito.
A gente sabe que muitas vezes você ser corrigido em público, para algumas pessoas, é uma das maiores agressões que você pode fazer com ela. Você pode cortar um braço dela, mas não corrige ela na frente do time, sabe? Você pode passar com o carro em cima do pé dela no estacionamento, mas não corrige ela em público, porque ela vai se sentir completamente humilhada e exposta. Esse negócio de corrigir é complicado, porque é entre a cruz e a espada. A gente não quer que o erro se perpetue, a gente quer falar disso, mas a gente tem que preservar, às vezes, a identidade da pessoa, às vezes não. Então, assim, você tem que corrigir com respeito, mas sem medo de atritar também, tá? Então, a gente fala muito que a gente elogia em público e corrige em particular. Pode ser que em alguns momentos isso seja verdade, quando é um erro generalizado, quando é um erro de sacanagem mesmo de um time, de uma pessoa. Às vezes eu acho que você tem que se corrigir isso em público, né? Falar, olha, isso aqui, galera, é um erro, parará, parará, parará. Às vezes você pode preservar a pessoa, mas precisa corrigir e fazer isso com respeito, tá? Sem medo de atrito. Corrigir faz parte do liderar, né? Pensa você criando um filho também, vai. Seu filho, você tá na missa com ele, ele fala um palavrão no meio da missa. Você vai ter que falar, meu, isso é errado, para com isso. Vai ter que dar um corretivo nele ali, ao vivo, entendeu? Então, corrigir faz parte do desenvolvimento de qualquer grupo, de qualquer nível social, de qualquer tipo de pessoa. Então, saiba fazer isso com respeito, saiba fazer isso sem medo e saiba que vai atritar, beleza? Outra escolha que um líder faz, oferece ajuda. Oferecer ajuda. Opa, oferecer ajuda. Se tem uma coisa que a liderança que eu acredito exerce é o servir, né? O serviço. Estar ali, né? Quando eu tô ali, por exemplo, na frente da sala VIP, quando eu tô aqui com vocês, eu estou a serviço de vocês. Eu tô aqui oferecendo um direcionamento para um grupo. Claro que aqui é sempre por um tema, mas, por exemplo, lá na sala VIP lá é com o objetivo maior de desenvolver a musculatura terapêutica de quem está ali, né? Conseguir pensar, conseguir ampliar a visão, às vezes trocar um conceito que a pessoa tem que não tá tão legal, né? Uma ajustada no foco da conversa. Às vezes é proteger, já teve caso de chegar gente lá desrespeitando, de eu ter que dar uma contida na situação. Então, oferecer ajuda é o que uma pessoa que escolhe liderar faz. Todo mundo que escolheu ser líder oferece ajuda, oferece direcionamento para o grupo, vai se estender. Volta aqui o exemplo da Maria. Maria estava lá, não precisava de nada, Maria já tinha entendido a parte dela, ela só precisava ir embora para casa. O que que ela fez foi inventar de ajudar os coleguinhas, de ajudar a acessar, de ajudar a categorizar os atendimentos, de ajudar não sei o quê. Seja a Maria, Maria no nota, Maria camisa 10, Maria camisa 10. E oitavo e último ponto é se comportar antes da promoção. Se comportar como antes da promoção. Galera, aqui é basicamente o que eu venho falando. Se você é uma pessoa que estagnou na carreira, se você é uma pessoa que quer crescer na carreira, você não pode esperar o reconhecimento vir para depois você começar a ser. O reconhecimento ele vem só depois, tá? Então, vou dar um exemplo para vocês aqui de como eu me tornei gerente gestor de setor de marketing. Eu entrei numa empresa para ser um faz-tudo. Como eu aprendo rápido, como eu consigo aplicar rápido, ter resultado rápido, eu sou rápido nas coisas que eu faço, eu logo dominei uma área. Então, ó, tô bom nisso. Vamos abrir uma segunda área? Eu sugeri. Ah, vamos abrir uma segunda área. Aí eu falei, então eu preciso de alguém para cuidar dessa área que eu já abri. Aí eu fui lá, trouxe uma pessoa, treinei ela e passei para ela tudo, com o mesmo salário. Aí abri um segundo setor. Fiz o segundo setor, quando
tava rodando, a gente contratou alguém para esse lugar e foi para um terceiro setor. Eu sei que nessa brincadeira aí, eu saí de um estagiário faz tudo, um estagiário com neurônio, para o líder de um setor com 7 pessoas. E foi a minha primeira experiência como líder nessa questão. Tudo antes da promoção. Então eu já tinha 5 pessoas embaixo e minha carteira ainda era registrada como assistente. Então, assim, entendeu? Trouxa, com certeza, tá? Mas foi muito bom porque essa experiência toda me catapultou para as demais vivências que eu teria depois dali. Então, como todo esse passo a passo aqui, eu vivi ele na pele, tá? É fruto de experiência. E começar, né, se portar como um líder, se portar como um cargo acima o seu, se portar como um dono da empresa, começa antes da promoção, antes do reconhecimento. Você só é reconhecido depois que você já está agindo dessa maneira, beleza? Então, põe isso no seu coração. Se for ficar se preocupando em estar fazendo papel de trouxa, o teu lugar é na mediocridade mesmo. O teu lugar é aí onde você tá, fazendo o que você faz, sabe? Sendo o rei do meme, aí o rei da piada, o rei da tiração, o rei da chacota, o trouxa que tá lá tomando xingo de todo mundo porque tá assumindo um monte de compromisso que ele pode entregar. Talvez ele passe na sua frente e você fica assim, pô, tá aí, ó. Trabalhei com esse cara lá atrás, ele era Zé Ninguém. Aí agora tá aí, ó, diretor de não sei das quantas. É, porque ele decidiu pagar um preço que você não pagou. Mas, Maurício, legal, que da hora. Mas assim, eu gosto, sou um cara prático, eu gosto de passo a passo, eu quero saber o que que eu saio daqui fazendo. O que que eu saio daqui fazendo? Então, eu vou dar para você um passo a passo que vai condensar toda a nossa construção até aqui, tá? Então, primeira coisa que você vai fazer quando você desligar essa, é, esse vídeo ou esse Zoom, você vai ter que fazer uma escolha diária. Lembra que a gente falou que liderança é escolha? Então você vai ter que fazer uma escolha diária, de como, por exemplo, melhorar o seu posicionamento na empresa, como, por exemplo, ajudar mais, como que eu posso contribuir mais, como eu posso ser mais útil. Todo dia você vai ter que escolher alguma coisa, tá? Então você vai responder, sempre se perguntar assim todo dia quando você chegar no seu trabalho. Onde eu poderia estar melhor posicionado hoje? Ou onde eu poderia estar entregando mais hoje? O que eu poderia fazer hoje que vai antecipar um problema, tá? Aí você pega aqui esses pontos aqui, escolhe um para fazer. Cara, como que eu posso ajudar mais hoje? Cara, como que eu posso ser um exemplo melhor hoje? Sabe? Como que eu posso assumir mais responsabilidade hoje? Tem que ser essa escolha, tem que ser diária. Você tem que acordar todo dia e falar, como que eu posso ser mais hoje? E encarar isso de peito, tá? Encarar isso de peito. Porque o segundo passo aqui já é o que eu vou chamar de ação invisível. Caraca, mal. Mas se eu tô fazendo para ser visto, como que eu vou ter uma ação invisível? Vamos lá. O invisível, ele vem do não reconhecimento automático, tá? Mas é obviamente que vai ser uma ação visível, você vai ser uma nova referência onde você está agora. Só que até dar certo isso, ninguém vai ver, entendeu? Até você receber um tapinha nas costas, até alguém falar assim, pô, legal, hein? Vai parecer que você não tá fazendo nada, cara. Vai parecer que você tá enxugando gelo, sabe? Então, assim, você vai escolher uma coisa e vai fazer essa ação de forma que você já sabe. Eu estou falando para você, ninguém vai ver. Na verdade, assim, ninguém vai ver, ninguém vai dizer para você que tá vendo, mas todo mundo tá vendo. Vai ser visível e você vai passar a ser uma nova referência em cima disso, tá? Então você vai, por exemplo, assumir um problema, vai agir com uma sugestão, você vai apoiar quem tiver envolvido nisso, entendeu? Mas já te adianto que por um bom tempo, até que venha o primeiro parabéns,
você vai sentir que tá fazendo isso aqui sozinho, que ninguém tá vendo, que eu sou maluco, que eu fui arrumar se eu tivesse quieto na minha. Olha ali o fulano. O fulano fica o dia inteiro no TikTok escondido aqui, ó, com um fonezinho de um lado só do ouvido, vendo vídeo do TikTok. Eu aqui trabalho igual um louco. E aí? Calma que tem alguém vendo. Parece que você vai achar que é invisível, que ninguém tá vendo, mas uma hora aparece. Uma hora aparece. Então, segundo passo aqui é essa ação invisível, né? Assumir problema, agir com uma sugestão, apoiar quem tiver envolvido, tudo isso daí, tá bom? Terceiro passo, adotar uma comunicação direta. Comunicação direta. O que que é comunicação direta, galera? É... Você vai precisar se posicionar, né? Como eu tô dizendo. Então, vou dar um exemplo aqui. Ah, você começou, vamos dizer que você assumiu. é, um relatório que ninguém gosta de tirar, porque você tem que ir em oito telas, baixar 9 Excel, fazer um PROC V, dar uma pirueta, acender uma vela e dar um mortal para trás e apertar o Enter. Ninguém gosta de fazer esse relatório. E você faz e manda e tudo mais. Só que aí chega a hora de perguntarem: Nossa, aqui ficou legal esse relatório aqui, hein? Quem que fez? Eu aqui, chefe. Entendeu? Tem que saber se comunicar diretamente. Então, vou dar um outro exemplo para vocês. Você tá lá resolvendo um problema e aí você não tá no seu lugar. Vou dar o exemplo da Maria. Maria estava lá treinando alguém no outro setor e aí alguém chega e fala: Por que que a Maria não tá na cadeira dela? O que que a Maria tem que fazer? Ó, chefe, o que aconteceu? Na verdade, a fulana lá ela não tá sabendo usar, ela me pediu ajuda e eu fui ajudar. Eu sei que não é meu papel, mas é importante que ela use porque a gente tá com o desafio de adotar essa ferramenta nova e eu precisei fazer. Se você se sentiu ofendido com isso, você pode me avisar que eu não faço mais. Ah, Maria, ela não sabe usar? Não, não sabe usar. Não, então continua. Acabando aí, você volta pro seu lugar então, beleza? Beleza. Não dá pra ter rodeios, tá? Se você vai entrar nesse jogo que eu estou te apresentando aqui, seja de ser promovido a um cargo de liderança, ou seja, de subir dentro da escala, né? Você estagnou num lugar aí, quer crescer mais, você vai precisar de hackear o sistema, e você vai hackear dessa maneira. Vai escolher uma coisa para fazer, vai fazer mesmo que ninguém esteja te reconhecendo, batendo palma, jogando confete, e quando o problema chegar até você, você vai ter que se posicionar com uma comunicação direta, falar claro, fatos, impacto, com uma resposta clara, tá? Quarto ponto, assumir um papel de liderança informal por algum tempo, tá? Lembra que eu falei que até que você seja reconhecido, você vai trabalhar no oculto, no invisível? A liderança informal, ela é aquela pessoa, vou dar um exemplo, tá? Acontece muito. Tem sempre um líder, tá? Várias pessoas abaixo, e tem uma pessoa que é a cabeça das outras que estão ali do lado dela. Então, normalmente essa pessoa sempre é declarada, né? O líder sempre sabe quem é. E às vezes o líder faz questão de convencer primeiro aquela pessoa que vai influenciar na opinião de todo mundo que tá ali, né? Eu lembro uma situação que eu vivi onde tinha um cara que ele arrumava encrenca com todo mundo da empresa. A resposta dele sempre era não. Só até ele me conhecer, né? Aí quando ele me conheceu, aí eu fui percebendo o jeitinho dele, fui dando uma agradadinha aqui, uma ali, não bajulando, mas reconhecendo o cara, né? Do tipo, eu vejo você por trás dessa sua armadura, eu vejo você por trás dessa sua pose. Eu sei que você é um cara legal. Me fala aí, como que é a sua família e seu filho? Ele, pô, ele tá na fase da faculdade, né? O seu filho tá morando fora, você virou avô agora. Que bacana. Eu também tenho família, também tenho filhos e tal, 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 tal. Legal. Qualquer dia a gente toma um café então, tudo bem? Tudo. Cara, esse cara nunca me deu um problema. E ele era acima, né? Ele tava acima na pirâmide, ele tava acima. E de certa forma,
com essa conexão que eu desenvolvi com ele, eu acabava exercendo às vezes uma liderança informal, porque eu chegava nele e falava assim: Ô João, o nome dele é João também. Eu dei o exemplo João e Maria, parece que é fictício, mas são pessoas reais. Falei, ô João, cara, tá pintando um problema, eu acho. Aí ele fala, sério, Maurício? Não acredito, menino. Ele era meio mineirinho assim. Não acredito, menino. Fala pra mim. Aí ele fazia com a mãozinha assim. Assim, cara, você acredita que o evento lá que a gente vai fazer no Rio de Janeiro, não tá fechando o quórum da turma. Talvez a gente tenha que desmarcar. Eu queria saber se você consegue conversar lá no hotel para ver se dá para desmarcar, se não dá, ou qual é o impacto, qual é o mínimo de pessoas que dá para levar, tal. Eu falo assim, ó, Maurício, normalmente eu já ia falar para não ter, porque eu não tenho tempo de ficar discutindo com isso aqui, isso aqui, isso aqui. Então, vou fazer o seguinte, ó, vou fazer, mas ó, não acostuma não, hein? Quando, na verdade, tipo, pra todo mundo ele sempre era um carrascão, assim, ele sempre dava uma rasteira na pessoa e mandava a pessoa em catar curquinho, sabe? Então, essa questão da liderança informal é isso, é você simular, né, pro cara, por exemplo, na época lá ele era um cara de eventos, né? Então ele ia atrás do hotel, do coffee break, da impressão das apostilas, do não sei o quê. Tudo que eu fiz lá no Prime Experience ele fazia pra gente. Eu só mandava a galera no endereço certo. E ele fazia o resto. Tanto que eu aprendi muito com ele, foi o que me ajudou a montar o evento do Prime. Foi esse tempo que eu passei perto do João. E aí, ninguém conseguia lidar com ele. Ele sempre na patada, grosso pra caramba. Você dava bom dia pra ele, ele falava assim: Bom dia pra quem? Era muito louco, cara. Você chegava assim: Bom dia, João. Bom dia pra quem, meu filho? Tô aqui desde as 6 horas. Você tá chegando agora 9h05? Tá atrasado, inclusive, viu? Aí eu falava: Não, beleza, beleza. Vai lá, vai lá, vai lá. Obrigado. Fica com Deus aí. Você tá bem? Dormiu bem? Não sei o quê. Então, enfim. Nessa questão da liderança informal, é isso. Eu não precisei ser um superior dele para poder influenciá-lo de uma forma positiva, para poder ajudar ele a ver o trabalho dele. E muitas vezes eu vinha com problemas que ele não via que ele ia ter. Então, pensa assim, um evento que tem que ser desmarcado e ele não sabe que vai ter que ser desmarcado porque não deu quórum do evento. É um problemaço, porque vão cobrar ele, vão achar que ele não soube negociar no hotel para cancelar o evento e tal. Então eu já ia antecipando e foi o que me fez conectar. E hoje é um grande amigo meu. Assim, poucas pessoas conseguiram desenvolver com ele ali uma conexão e eu consegui. E hoje é um cara assim, queridaço, gente boa demais. Sempre que eu vejo as coisas dele no Instagram, eu paro para conversar, paro para elogiar, para dizer coisas que eu acho legal sobre ele. Tá? Quinto e último ponto para a gente encerrar aqui, já bater um papo, é desenvolvimento contínuo, tá? O que é o desenvolvimento contínuo? Desenvolvimento contínuo. Contínuo. Galera, muitas vezes falta um pouquinho de capacidade técnica para a gente assumir novos cargos, tá? Falta mesmo. E a questão é que às vezes você nem tem tanto tempo assim, né? Então, por exemplo, às vezes falta uma capacidade de comunicação. Às vezes falta uma capacidade técnica mesmo. Às vezes falta uns cursinhos extra que a empresa não vai pagar para você. Então, assim, você se desenvolver continuamente faz com que você permaneça crescendo. Você trazer novas ferramentas, novas ideias para a empresa vai fazer com que você continue crescendo. Então, como eu dei o exemplo lá do João aqui, né? Pô, o João era um cara que eu não tinha como crescer mais naquela empresa, porque eu trabalhava abaixo do dono, né? Mas o João não tinha nada a ver comigo. O João, ele tava ao lado do filho do dono, que era o cara que eu trabalhava direto. Então não tinha como eu crescer mais que o João, falar mais que o João. Mas todas as vezes que o João podia endossar a minha ideia lá na reunião da diretoria, ele endossava. E era maravilhoso. Então, assim, essa capacidade de inteligência social, inteligência emocional, relacionamento, flexibilidade, comunicação, às vezes capacidade técnica, às vezes capacidade sabe, de aguentar o rojão mesmo. Tudo isso daí faz parte de alguém que quer assumir mais responsabilidade. Conforme você vai subindo na pirâmide, mais responsabilidade te é dada e mais problema você tem. Então tem que aguentar, tem que saber lidar. O desenvolvimento contínuo vem nessa hora, tá? Às vezes é desenvolvimento de comunicação, às vezes é um desenvolvimento emocional,
às vezes, sei lá qual desenvolvimento que você precisa, mas você vai precisar de um, tá? Senão, se você já fosse completo, você já estava lá na frente. Então, vamos desenvolver agora e vamos ver as coisas acontecendo aí na sua vida pessoal, profissional, carreira e tudo mais. Mas era esse o conteúdo de hoje. Quero ouvir as meninas que estão aqui, a Karine. Eu vi que a Nayara entrou e saiu algumas vezes, mas a Fabi também tá, então quero saber de vocês aí o que que vocês acharam de hoje, se concordam, discordam, se já fizeram, não fizeram, se vão fazer. Fala pra mim aí. Concordo total, Mal. Me vi em vários, em todos, na verdade, os tópicos ali que foram colocados, porque, né, eu trabalho no corporativo, não sou líder nada de equipe e tudo mais, mas, nossa, gabaritei. Graças a Deus, assim, muita coisa no passado, né? Mas Sim, muitas coisas em desenvolvimento. Mas é fato, é fato. A gente, nossa, passei por muito tempo escondida, e era a época que a vida não andava, por pura insegurança, sabe? total. Por, nossa, muito, muito. Por isso que eu gabaritei todos ali. Mas é difícil pra gente fazer mesmo, Fabi. E esses erros também eu passei por eles também, tá? A questão é que eu tenho muito menos noção às vezes que vocês que estão aqui. Então, assim, se eu tenho que passar uma vergonha, camisa 10 de passar vergonha aqui. Número um aqui, eu passo agora a vergonha. E foi o que me ajudou a perceber rápido, mas é difícil mesmo, não é fácil. E quando a gente se liga nisso, o jogo muda, né? Acho Uhum. que você percebeu, né, nessa história toda aí. Total, e assim, super concordo. Até tinha anotado, só que daí você trouxe eu anotei lá nos primeiros tópicos e você trouxe aqui no final a questão do que você só é promovido quando você já faz aquilo, né? Exato, Porque às vezes as pessoas assim, né, ficam olhando de uma forma, nossa, mas isso, aquilo, não sei o quê, cara, mas você só tá naquela posição porque você já fazia no mínimo a metade do que ela pede, exato. né? Eu já passei, inclusive, por situações constrangedoras, assim, tipo, é promovido e o pessoal entra na agenda e pergunta: Nossa, mas quais os requisitos para tal vaga? Poxa, a pessoa não se coça para fazer o mínimo, ela tá perguntando qual que é os requisitos para estar lá, Aham, sabe? aham, aham. Então, assim, eu sempre tive essa visão: você só vai para outra posição se você já tá preparado, você não vai lá para Pra ser aprender. preparado, não. É muito Não. difícil. Claro que muita coisa você vai aprender, mas assim, daí você já vai se preparar para a próxima, Exato, né? só Sempre que um acho que você trouxe uma medida boa, assim, que pelo menos metade do que é exigido você já tem que ter, sabe? tem que. Sabe? Você Eu, já tem eu que. sempre vejo assim, sempre. Agora Aham. eu vejo dessa Desde que forma você que viu, né? que você só vai para lá quando você já faz. Não tem como, tipo, é de fato quando você é reconhecido, né? De certa forma. Mas bem legal, Mal. Eu acho bem interessante. E o fogo é que, assim, até você ser reconhecido, dentro de você, o que passa é, meu, ninguém tá vendo o que eu tô fazendo. Só eu aqui, a trouxa, o trouxa fazendo isso aqui, entendeu? Uhum, Aí do nada alguém vem e fala: Não, é verdade, né? É você que fez? Não, então tá bom, então fica aqui. Então. E aí a galera que tava te zoando fica olhando: "Ô, como assim, meu? Não, como uhum. assim? Como É assim bem não? isso. Como assim nada, cara? É, Ralou pra caramba." Oi, Karine. é. falar, mas sempre tem alguém vendo, isso é verdade. E se não for dentro da empresa, é um concorrente ou algum parceiro. Eu tenho, quando eu trabalhei, nessas áreas, eu lembro que tinha muito isso. Eu sempre fui fazendo na frente, sempre fui fazendo na frente, mas fazia isso e não me achava idiota, Uhum. Não, é né? que tem Olhando, gente que acha, tem gente que acha. mas eu não me achava, não, sabe? Aham, aham. E até se solicitasse, até me achava importante. Tu vê, né? Sim. Depende. Aham. Mas isso eu acho muito válido, porque prepara a gente para outros cargos, mesmo que depois não seja dentro daquela área, né, Maurício? Sim. Talvez para tu atuar na frente, na linha de frente de outros negócios, aquela experiência foi importante. Se tu tivesse ficado esperando alguém te chamar, alguém te convocar a fazer, tu ia nem aprender, porque depois daqui um ano ou dois, talvez tu quer outra coisa da tua vida, tu quer outra fase, mas que bom que eu botei minha cara lá e experimentei. Exato. Uhum. Porque de lá 2, 3 anos eu não ia querer estar lá mesmo, né? Aham. Mas a experiência foi importante. Então, eu acho. Aí, tu colocou no início, né? Que a liderança não é uma posição, é uma escolha. Aí a gente pode assumir ela dentro de vários cargos que a gente está executando. Mas assim, Inclusive na própria vida, né?
Exato, é. Uhum. Então assim, pensa assim, ah, eu tô, sei lá, eu faço parte de um grupo, sei lá do que, vai, vou estar o grupo da igreja. E aí é mó bagunça. Nossa, pra fazer um pão de queijo, a galera bate cabeça. Cara, deixa eu fazer o seguinte, ó. Posso organizar, galera? Vocês permitem? Ai, por favor, Karine. Nossa, faz aí. Nossa, a gente não realmente não dá conta. Acabou, tá aí, ó. Você escolheu, aí o negócio vai sair bem melhor, vai sair bem mais organizado. Às vezes só precisa, né, aquele, tipo, aquele vamos. O Aquele resto vai estalo. atrás, até organiza, mas precisa como é que Uma fala? A postura. coragem mesmo, Uhum. tomar frente, né? Mas é isso mesmo. É alguém que vai falar Bem assim, não, legal. então é comigo. Então tá, então eu vou. Você Aham. faz isso, você faz aquilo, você faz aquilo. Acabou. Entendeu? Organiza, né? Uhum. É, e não é nem uma super habilidade, é como eu falei, é só às vezes você dar a segurança para as pessoas de que você tá na frente dali. Então, vamos dar um exemplo aqui, vai, final de ano, que a gente, cada um traz um prato, um doce, um salgado, e sempre a matriarca, né, que organiza quem faz o quê, né? Ou então, se a matriarca tá enfraquecida, é a filha número um e tal. Mas assim, essa galera que fala, então vamos na casa da fulana. Se a Lê tivesse aqui, eu ia falar da Lê, né? Ela falou muito tempo, ó, muito tempo foi na minha casa e a galera só chegava com a barriga só. Então, sabe? Isso é um jeito também de você chamar no peito e fazer acontecer. Se você tá muito mais afim que todo mundo que isso aconteça, você vai precisar tomar essa frente. Quando eu tô com saudade da minha família, eu vou no mercado, eu compro tudo, compro gelo, compro refrigerante, acendo a churrasqueira e fico aqui esperando eles aparecerem. Quando não, eu falo, ah, vamos ver aí. Ah, vocês marcam e me chamam. Entendeu? Então, é Uma, isso. Oi. só uma pergunta, e você entende que é para todo mundo ou tem gente que não vai desenvolver mesmo, assim? É Eu entendo que não, que tem personalidades que não vão, assim, conseguir ter essa autoridade, até pela energia da autoridade, da independência, da pelo mapa força. mesmo, né? Eu acho Eu, que não. eu acredito que é possível num ambiente, por exemplo, controlado como um corporativo, por exemplo. Então, vamos supor, numa empresa, é possível a pessoa aprender a se comportar como um líder. Ela simula comportamentos. Eu acho que na vida fora da empresa é mais difícil porque ela não Entendi. tem aquele ímpeto, né? Que é o ímpeto do, ó, não vai acontecer nada do que eu não quero que aconteça aqui, entendeu? Você falou mais alto aqui, cala sua boca que eu te tiro da minha casa, entendeu? Aqui ninguém fala palavrão. Se você ficar falando merda aqui, eu vou te tirar. É diferente. Uma coisa é a pessoa, ela aprender um roteiro que ela dá play dentro de uma empresa. Vamos supor. Eu vim da área de treinamento muito tempo, então tem uma área que chama Desenvolvimento Humano Organizacional, DHO. E aí eles têm roteiro para tudo. Então, assim, ó, você é uma pessoa que vai assumir um cargo de liderança, você faz reunião desse jeito, ó. Pergunta isso, pergunta isso, pergunta isso. Ouve, pausa. Agora pergunta isso, pergunta isso. Ouve, entendeu? Então, num ambiente controlado, aonde eu tenho roteiros para seguir, eu atuo como um ator, como uma atriz. Eu executo um roteiro, entendeu? E aí dá para eu simular uma liderança. Agora, no freestyle, na vida real, eu vejo muita gente que é líder pra caramba em empresa, não necessariamente que é o líder inspirador, aquele, nossa, que é magnético, que é solar, o escambau, mas pessoas que têm grandes cargos. Eu vejo que fora são uns banana. Porque Verdade. não aprendeu, entendeu? Não aprendeu a trazer para a verdade. Assim, não é do ímpeto dela. Ela executa o roteiro, entendeu? Então, assim, bateu aí, Karine? Fez sentido para É, você? não, faz sentido, faz sentido, faz sentido. Então Tá. dá para simular, entendeu? É como um roteiro. Pensa assim, todo mundo que faz uma formação de numerologia tem dom para terapia? Não. Mas ela tem um roteiro que ela segue. Então, se ela perguntar isso, vai dar sucesso. Aí ela respira, ouve, aí ela conecta com isso, isso. Por isso que tem método. Então, quando você tem um método, sabe? E pensando que também é possível ser feito com mais ou menos esforço se estiver dentro da tua área Exato, de domínio, então, né? cansa É mais, possível cansa fazer com menos. mais ou com menos esforço também.
Faz sentido. Exato, exato. Uhum. Mas assim, sendo pragmático, tá? Respondendo de maneira curta. Sim, liderança se aprende, principalmente aquela de organização, aquela de empresas, onde você vai ter um roteiro para tudo, um playbook para tudo, não sei o quê. Você vai seguir um roteiro. Aí você vai simular ser aquilo. Eu acho que na vida pessoal é mais difícil, entendeu? É mais difícil você simular ser, porque vamos supor, eu tô num churrasco aqui, já aconteceu na minha casa. Eu tava no churrasco e começar uma discussão que eu não gosto que aconteça na minha frente dos meus filhos. Eu, na minha casa, não discuto na frente dos meus filhos. Aí vai vir alguém de fora pra vir tretar aqui. Aí, meu amigo, virei o Power Ranger vermelho, virei um Megazord ali, acabou o assunto. Falei, ó, se um A na sequência do que eu falar, eu vou pôr pra fora. Aí todo mundo ficou quietinho. E o Corinthians, hein? Ah, beleza. Ah, aí mudou o assunto. Mas é porque é meu ímpeto, minha, sabe, meu jeito. Eu faço isso. Vocês já viram eu fazer isso de forma educada, já viram eu fazer isso de forma mal educada também às vezes. Mas é isso. Aonde eu tiver e o negócio tiver degringolando, eu vou meter a mão, entendeu? Não para bater, mas pô, peraí, calma aí. Mas é do ímpeto, então é meu, tá no meu mapa isso, eu consigo fazer isso em qualquer lugar. Tem gente que não, tem gente que se não for numa estrutura da reunião, da one-on-one, da não sei o que, da não sei o que lá, não consegue, porque tá executando um roteiro, né? Pensa isso. É, mas não sei, tô pensando aqui, não sei se vou conseguir organizar a ideia para falar, mas tipo assim, eu acho que tá fora do corporativo, tudo, mas na vida a gente precisa, né, Mal, de certa Precisa. forma desenvolver isso em tudo, Exato. porque que nem você falou, se posicionar, ter um pouco de segurança, direcionar as coisas ali, porque senão você não algum lado vai ficar meio, sabe? Claro que Sim. faz parte alguém ter mais facilidade, outras pessoas não ter ali, envolvendo a parte nossa Aham. de mapa e Aham. tudo. Assim. Mas eu acho que, querendo ou não, a gente acaba desenvolvendo, né, um pouco de coisas aí para a própria Você vai vida, porque aprendendo. senão, claro que não, talvez no roteiro ali de, esse roteiro que você falou ali, né? Sim, Do corporativo, mas sim, na vida, assim, ó, tomar a direção de uma coisa, se posicionar, se comunicar, sim. né? Falar o que Então, tá assim, sentindo, né? falar o que exatamente. Então, querendo ou não, também é uma forma de liderar, né? E vai aprendendo, né? É o que eu tô dizendo. Assim, eu não acho que seja na mesma proporção que se consegue simular uma liderança no corporativo, mas se Isso. aprende. E é o que a gente faz É. aqui. Se vocês forem pensar, duas coisas que eu trago muito para vocês aqui é, primeiro, pensamento crítico e segundo, autoliderança. Então, Uhum, tudo que a gente conversa aqui é para tentar apertar em vocês um botãozinho de vocês conseguirem falar, não, isso aqui eu quero, isso aqui eu não quero. Isso aqui é importante, isso aqui não é importante. Isso aqui é para agora, isso aqui é para amanhã. Entendeu? Conseguir, dá para desenvolver, mas é um outro. Quem tem mais é, combustível, vamos pensar assim, né? Energia para seguir isso, faz com mais facilidade, como a Karine falou, né? Uma pessoa que tem zero mapa para liderar, ela vai conseguir liderar, mas vai gastar um pouco mais de energia, né? Às vezes ela vai liderar uhum, por outro viés, né? Tipo alguém que organiza, alguém que não tem uma e tem quatro, por exemplo. Vai ser muito mais uma liderança de organização, de estruturação, vai ter playbook, vai ter manual, vai ter não sei o que em casa, vai ter quadro com dias e horas do que acontecem, não sei o que, tarará, entendeu? Diferente uhum. de uma, por exemplo, uma pessoa que lidera através do um, que é, não fez essa porra aqui por quê ainda? Pô, 2 horas parada aí, vendo televisão. Uma pessoa que lidera pelo É, 4, ela vai colocar um horário, vai colocar em cima da televisão, assim, ó. Das 8 às 9 horas é aula do segundo ciclo. É isso. Entendeu? Mas é possível desenvolver mesmo. Mas é mas é mais essa devagar. ideia aí que eu. Mas é É isso aí. possível. Mas a gente vai. É meio devagar, mas vai indo. Vai indo. Mas muito bom. E Bom, outra coisa que eu anotei também. Opa, desculpa, Cá. Você ia falar? Pode falar. Eu anotei aqui do que a gente prega muito, né? E o que você faz prega muito mais do que você diz. É isso? O que você faz vale mais do que você diz. Essa isso. parte aí. Isso. Isso aí a gente já falou várias vezes em outros casos, mas assim, o que tá cheio por aí, né? E não adianta, você vai lá.
faz um negócio e fala, 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 e quando vai ver a fundo, você não faz nada. Que Exato. E o pior adianta? é Que que referência, né? ninguém adere. Ninguém adere. É, ninguém adere. E que referência que você vai ser, né? É, Mas eu acho que é quer ver muito. um exemplo louco? É os caras que gostam de implementar Slack, mas só quer resolver pelo WhatsApp. Eu falo, pra que que tem a ferramenta? Entendeu? Pois é, Tipo, tem isso. tem a ferramenta lá, que eu nem sei. Se dependesse de mim, o Slack nem fazia IPO aquela parada, porque Sei bem. é ridículo. Não gosto, porque o WhatsApp pra gente aqui no Brasil funciona. Mas os caras implementam Ai, aquilo ai. lá, tem mensageiro, tem Hangouts, tem Zoom, nananã. Aí quando o cara quer resolver uma pendenga, ele vem no WhatsApp, ele te liga Vai no direto e fala, WhatsApp. pra quê? Abre o chamado lá. Entendeu? Então, Exato. é isso. É Mas isso. muito bom. Mas é isso. Que Fala legal aí, que vocês cá. gostaram. Karine, quer trazer Então, a outro? gente tinha falado muito bom, muito bom. Ah, show. Que bom. Que bom que vocês gostaram. Espero que Bem legal. ajudem vocês aí, não só na vida de vocês pessoal, profissional, como também na de clientes que vocês venham aí a abordar para trazer essa mentalidade, né? Não é raso o que eu trouxe hoje, mas é bem introdutório, né? Tem muito mais camadas e buracos desse daqui, mas só de entender isso daqui você já consegue começar a hackear o jogo. Eu acho que quem entendeu o que a gente conversou hoje aqui tá uma volta na frente de quem não entendeu ainda, sabe? É, porque até chegar aí em todos esses pontos aí é É corrido. É muito mais fácil falar, escrever no iPad do que fazer, eu sei, mas é isso aí. Valeu? muito bom, Meninas, Mal. obrigado aí, viu, pela participação ao vivo de vocês, pelas contribuições de sempre. Karine, obrigado também pela presença sempre. Fabi, obrigado pela presença sempre também. A gente se vê aí semana que vem, então. Até Valeu, fiquem mais. com Deus. Até Tchau, mais. gente. Até, tchau, tchau.